Deus, porque Ele tem um controle da situação. Só para que você lembre, né? Então, falando sobre isso, sabe, irmãos, olha que interessante. Paulo, ele tinha uma consciência convicta da soberania de Deus, pastor Luiz. Sabe, essa carta de Filipenses, que eu até falei semana passada para os irmãos lerem, eu sempre recomendo. Alguém vem assim, pastor, eu quero começar a ler a Bíblia, e eu estou meio angustiado esses dias. Eu sempre recomendo, sempre, primeiro o livro, primeira carta que você vai ler, lê Filipenses. Além de ser só 4 capítulos, irmãos, tem ferramentas poderosas aqui, que Deus, através do apóstolo Paulo, deixou para a gente exercer na nossa vida, que pode facilitar muito o nosso convívio diariamente. E aí, Paulo então, dentro dessa convicção da soberania, da onipotência de Deus, do controle que está nas mãos de Deus, ele não olhava para a situação dentro da perspectiva que ele estava sofrendo. Preste atenção nisso. Paulo não olhava a perspectiva da situação pelo sofrimento dele, mas sempre pautado na soberania de Deus, entendendo que no sofrimento Deus tinha um propósito maior. Alguém podia dizer assim, Paulo, olha só, Paulo, você já não tem mais motivos para servir a Deus. Você já está velho, como eu dizia quarta passada, velho, cansado, numa cadeia, abandonado por todo mundo. Até os filhos que você gerou na fé te abandonou. Timóteo, inclusive, não está aqui contigo. Cadê os seus companheiros? Você está abandonado por todo mundo. Aí Paulo, irmãos, oh meu Deus, Paulo virava assim, em Filipenses capítulo 1, verso 12, dizia assim, irmãos, eu quero que vocês saibam que tudo o que aconteceu comigo contribuiu para o crescimento do Evangelho. E todas as minhas algemas, em todas as minhas prisões, foram conhecidas de toda a guarda pretoriana. O que é essa guarda pretoriana, irmã Ilza? A guarda pretoriana era uma guarda imperial de Roma, composta aproximadamente por 25 mil soldados. Veja, Paulo fala que as prisões dele, ou seja, que a vida dele, que o crescimento ali que Deus tinha através dele, foi conhecido por mais de 25 mil pessoas aproximadamente, e em todos os lugares foi manifesto a graça de Deus. Paulo sempre tinha uma saída. Alguém podia jogar alguma acusação nesse sentido, para ele se sentir mal. Ele sempre acreditava na soberania de Deus. Mas aí talvez alguém insistindo aí diria assim, Paulo, você fundou muitas igrejas, principalmente lá na Ásia Menor, hoje onde é a Turquia, né? Você fundou tantas igrejas lá, e o pessoal hoje lá está pregando, capítulo 1 também, você vai ler isso, de Filipenses. E o pessoal lá agora está pregando por inveja, por rivalidade, por raiva, né? Está pregando como disputa. Aí Paulo vai falar assim, irmãos, não me interessa, contanto que o evangelho continue sendo pregado e o nome de Cristo continue sendo propagado. O interessante ou o importante é que ele está sendo glorificado nisso tudo. Enfim, Paulo nunca olhava para a situação na perspectiva da dificuldade, do sofrimento, mas da soberania de Deus, do propósito maior de Deus. É isso que Deus quer falar para você. Sabe, somos muitos sofrimentos aqui nessa noite, diferentes. Não pense você que o pastor está pregando aqui, está tudo bem, né? Não está não, irmãos. A nossa vida é marcada por momentos, tem uns tempos que são menos dificuldade, mas não é que elas deixam de existir. Mas tem outros também que é difícil servir a Jesus. Não pense você que todos os dias, este homem aqui que vos fala, levanta cedo e fala assim, meu Deus, eu quero hoje buscar a Deus como se fosse a última coisa da minha vida. Porque tem dia, irmãos, que se não fosse a função ou ofício pastoral, não o faria. Sou um homem como você, mas sabe o que muda a minha vida, e não sou melhor do que você? É acreditar que Deus tem um plano em todas as coisas. É acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Quando a gente se pega nessa certeza, irmãos, a ansiedade do nosso coração, como um passe de mágica, assim, como se estralasse o dedo, se esvai do nosso coração. E a gente se achega a Deus com mais confiança, com mais entendimento que Ele está no controle da nossa vida. Sabe, irmãos, semana passada eu citava aqui e cito novamente o que o escritor aos Hebreus diz lá em Hebreus capítulo 1, verso 3. E o Senhor Deus, sendo o Criador de todas as coisas, sustenta o universo com as suas mãos. Irmãos, Ele sustenta com a palma das suas mãos. Então, em primeiro lugar, dentro da celebração a Deus, alegre-se nessa soberania de Deus. Em segundo lugar, alegre-se na misericórdia de Deus. Irmãos, sabe o que muitas vezes, eu peço licença aqui para mim
lubrificar. Sabe que muitas vezes marca tantas pessoas que não conseguem romper na vida, que não conseguem crescer, que não conseguem às vezes se aproximar numa intimidade maior com Deus, confiar nessa soberana graça de Deus, como a gente falava aqui agora há pouco. Sentimento de culpa, sentimento de ter feito alguma coisa no passado, né? Negativo, ou por não ter feito alguma coisa para trás. E o sentimento de culpa ele pega muitas pessoas. Só que em muitas pessoas que esse sentimento se apega, essas pessoas dão liberdade e esse sentimento vai prosperando no seu coração e cada dia que se passa vai se assentando na alma dessa pessoa. O que é a alma, irmãos? A alma é o centro das nossas emoções, né? É o centro dos nossos pensamentos, é o centro da nossa vida, a alma. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre alma, né? Fala tanto sobre guardar, inclusive ela, que é o centro de todas as coisas. E a consequência da culpa, preste atenção nisso, a consequência da culpa é sempre a ansiedade. Você fica incerto, você fica inseguro, você está culpado por alguma coisa que você fez ou por alguma que você deixou de fazer. E eu vi uma frase que eu até anotei aqui para falar para os irmãos, interessante, de um grande escritor e pastor dos Estados Unidos chamado Max Lucado. Ele vai dizer assim que a ansiedade, ou por trás de cada expressão nervosa das pessoas, escute isso, por trás de cada expressão nervosa, de nervosismo das pessoas, existe uma culpa não resolvida. Uma culpa não resolvida. Isso é notório, inclusive, em relatos que a Bíblia vai nos trazer. E eu queria que você ficasse ligado naquilo que Deus está dizendo e vai falar aqui neste momento. Adão e Eva foram os primeiros homens relatados na Bíblia que pecaram. E no momento que eles pecam, a palavra de Deus vai dizer assim, que os olhos deles se abrem para a maldade, se abrem para o pecado. E eles se sentem me ajuda a pregar, irmãos, vai lá. Eles se sentem culpados. Eles se sentem culpados. Quando eles se sentem culpados, eles se escondem da presença de Deus. Eles fogem da presença de Deus. Deveria ser o contrário, né? Deveria ser chegar ainda mais, mas se escondem da presença de Deus. Então, a partir desse momento, quando eles se sentem culpados, eles não sabem digerir, ou eles não sabem administrar aquele fracasso que eles tiveram, aquela culpa. Havia uma ordem da parte de Deus, não façam aquilo. Eles fizeram, e isso os levaram a afastar-se de Deus. A gente também não sabe administrar a nossa culpa. Preste atenção nisso. A gente também não sabe administrar o nosso fracasso. Acontece, é que diferente, missionária Cristina, de Adão e Eva, a gente tem maneiras mais sofisticadas da gente esconder a nossa culpa. A gente tem outras maneiras para disfarçar a nossa culpa. Presta atenção aqui para você entender em nome de Jesus que isso é o Espírito Santo falando aqui aos nossos corações. A gente muitas vezes, irmãos, para lidar com a nossa culpa, sabe o que a gente faz? Muitas pessoas, a gente anestesia a culpa. Como que muitos anestesiam? Na cachaça, bebe até encher o coco, né, como diz. Outros anestesia a sua culpa com mais festas e aquilo não consegue preencher aquela culpa que eles carregam na sua alma, carregam na sua existência. Outros descarregam, anestesia a sua culpa em sites que os irmãos sabem do que eu estou falando, internet afora, principalmente os homens. Mas o sangue de Jesus tem poder sobre nós aqui nessa noite, né? A gente anestesia a culpa. Uma segunda coisa que a gente é excelente em fazer, a gente nega a culpa. E a gente passa a inventar mentira sobre mentira, para quê? Para que a farsa demore mais tempo a passar. Bom, uma coisa que a gente é especialista é inventar desculpa. É inventar mentira para disfarçar uma culpa que a gente tem. Deus não quer isso para nós. Deus não deseja isso para nós. Essa negação de culpa. Aí a gente vai sempre colocando como algo abstrato, né? Algo que não existe. Não existe culpa nisso aqui. É algo irreal. Uma terceira coisa que os homens, nós somos às vezes especialistas em fazer com a culpa, é minimizar a culpa. Você já viu falando assim, não, é só um pecadinho, é só uma cervejinha light, é só um cigarrinho, é só uma drogazinha, é só uma pornografiazinha, é só um pecadinho. A gente minimiza a culpa para ter uma sensação de menos culpado. Faz isso. As pessoas fazem isso. Uma outra coisa, as pessoas enterram a culpa. Como? Com a agenda cheia, né? As pessoas trabalham, passam a trabalhar mais,
as pessoas passam a dormir menos, passam a dormir mais tarde, acordar mais cedo para minimizar aquela culpa, aquela falta de razão de viver. E a gente vai passando menos tempo com pessoas que a gente vai gostando menos. Sabe quem é essa pessoa que você vai gostando menos por não passar tempo? Você sabe? Você mesmo. Você vai passando a gostar menos de você, por causa que você vai enterrando no seu imaginário essa culpa, com mais atividades, com mais programas. É uma culpa que você carrega. Uma quinta coisa que a gente faz, a gente pune a culpa. Isso é até interessante, né? E como é que a gente faz isso? Punir a culpa, regras e mais regras. A pessoa passa até a orar mais, né? Meu Deus, é um crente agora que ora mais, que lê mais a Bíblia, que jejua mais, e enfim, começa a punir a culpa. Outro modo que a gente faz, a gente evita mencionar a culpa. Sempre que toca no assunto, a gente não confessa o assunto. Pessoas que vivem carregando a culpa daquele fardo, daquele pecado, daquele erro, porque não sabe confessar, sendo que a própria palavra de Deus vai dizer assim: olha, irmãos, Paulo vai dizer isso em uma das suas cartas: irmãos, confessai-vos uns aos outros. Para quê? Para que o amor de Deus se manifeste através de vocês. Irmãos, o corpo de Cristo, eu e você que aqui estamos, nós existimos para manifestar a graça de Deus aqui nessa terra. Nós existimos para ser luz na mente das pessoas, não somente lá fora, mas como igreja, principalmente como igreja, aqui dentro, a cuidar dos domésticos da fé. Deus quer te levantar, irmãos, não somente para você ter uma transformação na sua vida, mas para você ser agente de transformação. Você crê nisso, irmão? Deus quer levantar você como um agente de transformação, irmãos. E eu quero profetizar aqui em nome de Jesus, com os meus olhos da fé, e impulsionado, impelido pelo Espírito Santo, que me toma aqui nesse momento e faz profetizar. Aqui nesta noite, a partir desse momento, pessoas se levantarão com um nível profético jamais vivenciado, como boca de Deus aqui nesta geração, para profetizar bênção, para profetizar cura. Pessoas, mulheres, homens serão canal de Deus aqui nessa terra. Aleluia! Aleluia! Então a gente evita mencionar, mas o Espírito Santo espera de mim e de você confessar o pecado que está em oculto, a culpa que está em oculto. Irmãos, às vezes a gente até, algumas pessoas são especialistas nisso aqui, nessa sexta ou sétima, até perdi minha conta aqui, redirecionam a culpa. E quem está me acompanhando fala amém. Eu estou, pastor. Amém, então está todo mundo. A gente redireciona. Sabe o que a gente faz? A gente passa a descontar nos nossos filhos, uma raiva exacerbada. A gente desconta da nossa esposa. A gente desconta no trânsito. Quantos aqui já viu alguém no trânsito igual louco, dirigindo, se furando semáforo, buzinando e metendo aquele dedo pro lado de fora e falando: vai lá pra bênção que pariu você. Quantos já viu alguém fazendo isso no trânsito? Fala: meu Deus, eu não fiz nada. Sabe o que é isso nessa pessoa? Uma culpa não resolvida. Uma culpa não resolvida, uma ansiedade exacerbada que está ali. E a pessoa passa a redirecionar aquela culpa dela. E em último que eu coloquei pra gente aqui, em relação à culpa, é que a gente compensa, né? Compensa a nossa culpa. E como que a gente compensa? Então, agora eu vou ser o Enoque aqui dessa geração. Você é tão perfeito que se brincar Deus vai me arrebatar, porque eu sou perfeito demais a partir de agora, né? Compensar a culpa. Então a culpa, ela cria uma pessoa ansiosa, uma pessoa que sempre vai se esconder, uma pessoa que sempre vai viver fugindo, negando, fingindo. Quantas pessoas, irmãos, estão às vezes com um sorriso assim pro lado de fora, mas por dentro tá igual aquela passagem lá de Jesus, aquela condenação que Jesus faz por os fariseus lá, né? Vocês estão como sepulcros caiados, todo ornamentado por fora, mas por dentro vocês estão vocês estão podres. Pessoas que vivem uma vida fingida. Mas, irmãos, o Espírito Santo quer produzir vida em você, não pro lado de fora, mas a partir de dentro. Sabe por quê? A promessa de Deus é: e do seu interior fluirão rios de água viva. Oh, esse é o desejo de Deus sobre você, irmãos. Fazer com que flua rios de água viva. Oh, graças a Deus por isso. Davi vai nos falar sobre isso.
Salmo 32, verso 3 e o 4. Eu queria ler para os irmãos. Salmo 32, verso 3 e 4. Davi vai dizer assim: quando eu mantia, olha tanto que isso é sério, irmãos, preste atenção. Quando eu mantia os meus pecados escondidos, olha só, o meu corpo se definhava de tanto gemer. Porque de dia e de noite a sua mão, ó Deus, pesava sobre mim, e as minhas forças foram se esgotando como em tempos de seca. Mas deixa eu te falar uma coisa, e é isso, é essa palavra que Deus quer que fique gravada nessa noite no seu coração. Enquanto a culpa suga toda a vida que existe na sua alma, a graça de Deus te eleva para lugares talvez inimagináveis no seu pensamento na presença de Deus. Aleluia por isso. É a graça que restaura a mim e a você, irmãos. Sabe, irmãos, Paulo se apegou nessa graça. Não somente cria na soberania de Deus, mas cria nessa graça de Deus. Ele talvez, mais do que qualquer um de nós, inclusive aqui, ele tinha motivos, irmã Marilene, para viver culpado dia após dia. Talvez na época dele não tinha um homem que tinha matado tanto crente igual ele, né? O primeiro mártir que existe lá em Atos, nos narrado inclusive, que é a morte de Estevão, né? A própria palavra de Deus vai dizer assim que Paulo estava ali no local e consentia, ou seja, fazia parte daqueles que estavam matando ali Estevão. Paulo, ele tinha inúmeros motivos para se sentir culpado. Poxa vida, né? Hoje eu estou aqui servindo a Deus, mas olha, tanta coisa errada que eu fiz no passado. Olha, tanta gente que eu matei, tanto sangue que eu carrego nas minhas mãos, tantas famílias que eu destruí. Mas Paulo, ele resolveu fazer algo que eu e você faremos a partir de hoje, em todos os momentos da nossa vida. Ele resolveu entregar a sua culpa na mão de Jesus. Sabe por quê? Porque quando aqueles pregos, irmãos, foram fincados lá na mão de Jesus na cruz, não somente era o corpo de Jesus que estava sendo martirizado ali, mas ele estava realmente segurando a culpa do nosso pecado, porque nós não somos capazes de segurar, nós não somos capazes de levar. Isso rouba a nossa força, como Davi compôs em um dos seus salmos que a gente acabou de ler. Irmãos, sabe, não faça como Adão e Eva. Não tente justificar, não tente se esconder, não tente usar folha de figueira, mas se achegue, se apegue na misericórdia que Deus está dispensando sobre a sua vida hoje. Hoje. Olha, Paulo sabia, irmãos, que o grande benefício de ser um grande pecador, Paulo sabia disso. Um grande pecador depende de uma grande graça. E a graça de Deus, irmãos, não tem como ser mensurada. A graça de Deus, Paulo mesmo vai dizer que ela nos alcança quando ainda éramos pecadores, mortos em nossos pecados. Tem alguma culpa? Tem algo que está te acusando ainda hoje, no dia da sua vida? Deus quer te libertar desse fardo, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez uma palavra mal direcionada que você falou para alguém, talvez uma atitude sua no trânsito, alguém identificou, né, pastor? Meu Deus, eu sou esse motorista aí desse trânsito que sai fazendo isso. Alguma culpa talvez, não sei qual é a culpa. Mas o mesmo Espírito Santo que sonda o seu coração nesse momento, ele sabe aquilo que está te acusando e quer te livrar disso. Quer tirar esse peso de você. Ele quer fazer, irmãos, a graça dele manifestar em você. Não é, escute isso em nome de Jesus, não é pelo que você faz, mas é pelo que ele já estabeleceu sobre você. Aleluia por isso. Aleluia. Aleluia. E em terceiro lugar, irmãos, se alegrar sempre no Senhor, como a gente viu no verso 4. Olha, a gente precisa entender algo aqui. Eu queria que os irmãos entendessem e acompanhassem esse raciocínio comigo aqui. A ansiedade limitada, preste atenção nisso. A ansiedade limitada, ela é útil. E eu vou explicar isso, né? O pastor só está explicando aí, falando que a gente não tem ansiedade, e agora falando que ela é limitada é útil. Espera aí, você vai entender. Às vezes a gente precisa ser alertado de algum perigo, né? A gente precisa ser, opa, tá vindo um perigo aí. Agora, o que a gente não pode viver, pastor Luiz, é em estado de alerta constantemente. Eu e você temos uma região no nosso corpo, um órgão, que seja, no nosso corpo chamada amígdalas. Aqui. Essa região, ela é responsável pela nossa ação ou reação. Mesmo quando a gente
não percebe que uma reação se faz necessário, essas amígdalas faz com que a gente tome uma reação. Um exemplo para você entender o que essas amígdalas são responsáveis. Você está atravessando a rua, só que a sua velocidade ela está desproporcional. Se você não apressar o passo, o carro vai vir te pegar. Com certeza você já foi atravessando um carro vindo, você já correu. Foi uma reação involuntária que você teve, produzida por essas amígdalas. E essas amígdalas, elas são responsáveis por ligar essa luz vermelha de alerta, né? Está vindo um perigo aí, você precisa ter uma reação agora, senão vai sofrer algum dano. Está nessas amígdalas. Agora, preste atenção comigo. Se essas suas amígdalas, elas nunca pararem, você nunca vai proporcionar a elas o repouso ou o descanso necessário para elas exercerem a função dela no seu corpo. Se você sempre viver em estado de alerta, como eu acabei de dizer, elas nunca vão se renovar. E a partir do tempo vai começar a dar um pane no sistema. Todo o sistema precisa de um descanso, né? E a gente é uma máquina também chamada ser humano. Da mesma forma que esse computador está aqui projetando esse versículo para nós. Nós precisamos, acabou o culto, a gente desliga. Aí ele vai, quando tem que fazer o backup, alguns computadores mais novos, eles mesmos fazem um backup desligado. Um descanso necessário para que a máquina ela não se deteriorize ali com muito usar, né? E assim que acontece. Com o nosso corpo não é diferente. Mas sabe, se tem alguém com as amígdalas muito agitadas aqui nessa noite, Deus ele pode, e não só pode, mas quer acalmar as suas amígdalas. Deus quer acalmar esse estado de alerta que você está vivendo, que não precisa disso, irmão. Não precisa, e vamos entender isso aqui em nome de Jesus. Talvez alguém possa até dizer assim, pastor, realmente se alegrar no Senhor sempre, que é esse tópico que a gente está falando agora. Fala isso para um acamado que está lá na UTI, se alegrar no Senhor. Fala isso para uma mãe que teve o seu filho que nasceu com paralisia cerebral e depende 24 horas do seu cuidado. Fala isso para um pai que acabou de perder o emprego dele e tem filhos, tem uma esposa para cuidar e ele é o único provedor ali daquele lar, e se ele não trabalhar não tem fonte de renda. Fala isso. E realmente, irmãos, quando as coisas não são favoráveis, ou uma expressão que a gente fala, né, um ditado, quando o mar não está para peixe, é difícil a gente se alegrar no Senhor. É difícil a gente encontrar razão para se alegrar. Mas tem um exemplo na palavra de Deus que eu e você talvez já lemos várias vezes, e às vezes a gente esquece de se olhar dessa perspectiva. E é por isso que é importante a gente estar aqui ouvindo a palavra de Deus. A gente passa a ler a Bíblia, a gente passa a meditar nas coisas do Senhor de forma diferente. José no Egito, irmãos. Se tinha alguém que não tinha motivos para se alegrar em Deus também, era esse camarada, José, lá no Egito. Irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que desde lá, quando ele estava com seus irmãos, com seu pai, ele era um filho obediente. Ele era tão obediente que ele era o mais querido do pai. Ele era um jovem crente. Pensa aquele jovem crente que participa de todos os trabalhos da igreja, que ora de madrugada, que jejuma, que vai para o evangelismo, que dá gosto para os pais, que anda por princípios e não por regras, né? É uma pessoa que vive de princípios constantemente. Era José. E era um jovem sonhador. Mas por inveja dos seus irmãos, a gente sabe, eu não vou relatar a história dele. Ele é vendido ali como escravo, chega lá, mas ele era um jovem tão abençoado, que aonde a mão dele pegou, foi próspero, foi abençoado. Foi como escravo lá para a casa de Potifar, prosperou tanto, foi chefe da casa de Potifar. Aí a mulher daquele indivíduo lá, intentando contra ele, que estava com desejo dele, mas ele era servo de Deus. Não, eu tenho compromisso com Deus. Não tem ninguém nos assistindo aqui, mas eu tenho compromisso com Deus. Eu não vou te ter não, se a mulher é casada, não posso fazer isso aqui com o meu Deus de maneira nenhuma. Por conta da sua fé, ele foi perseguido, parou lá na prisão. Quando ele chega na prisão, tinha 2 homens ali, né, que trabalhavam diretamente com o faraó. Ele revela os sonhos, que a gente lembra daquela história. Pede, olha, só peço um favor para vocês. Quando vocês chegarem lá na presença de faraó, lembra de mim que estou aqui, né? Estou aqui injustamente, eu não fiz nada para estar aqui. Mas ele é esquecido, irmãos. E olha só para você entender. 2 anos se passaram. 2 anos se passaram. E José é esquecido lá na prisão. Agora pense em você. Deus, para que o Senhor me deu aqueles sonhos quando eu ainda morava lá com meu pai? Que eu me sobressairia sobre meus irmãos, que eu seria alguém honrado, que eu seria alguém de destaque no meio da minha família. Olha onde eu estou aqui. Qual que é o privilégio? O que valeu a pena eu guardar a minha fé no Senhor? Olha a perseguição que eu estou passando.
Olha essa doença que está vindo sobre mim. Eu estou sendo perseguido lá no meu serviço sem fazer nada. Eu estou servindo ao Senhor, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia. A perseguição na minha vida financeira chegou e eu continuo servindo ao Senhor com meu coração alegre. A minha firma faliu lá e eu não sei o que eu faço, Deus. Qual que está sendo o benefício de servir ao Senhor? José podia ter falado isso, mas em nenhum momento, irmãos, José virou a voz dele contra Deus. Ele somente confiou, ele somente se alegrou na soberania e na misericórdia de Deus. Aleluias. E foi isso que levou José sem ser quem ele foi, o grande governador do Egito, abaixo somente de Faraó. No mundo naquela época que só existia lá mesmo, era Faraó e ele que mandava no mundo inteiro, na mão daquele jovem, daquele homem jovem, né? Daquele senhor jovem que já era casado, depois ele casa logo em seguida ali, né? Como é que era o nome daquela mulher? Azenate, é isso? Pois é, porque ele não questionou a soberania de Deus. E, irmãos, veja, nós temos aí no mundo diversas seitas que vão dizer o contrário disso que a gente está falando aqui nessa noite. Não deixa as crianças fazer barulho aí não. Tem até a filha do pastor aí também, não vem? Não deixa fazer não. Ajudem. Agora, olha só, irmãos. O deísmo, que é uma seita, vai dizer assim: Deus, ele criou o universo e abandonou o universo, né? Deus, ele está ausente do universo. As coisas estão acontecendo, mas Deus está de costa para a criação do universo. O deísmo diz isso. O panteísmo, que é uma seita lá que acredita em vários deuses, ele vai dizer que nós, como criação, somos somente uma parte de Deus, mas que a criação não tem fim em si mesmo. É como se o panteísmo dissesse assim: a criação não tem um projeto, né? Foi criado, mas morreu, acabou, não tem nada. E Deus não está presente na criação para cuidar da sua criação. O ateísmo, que eu e você conhecemos bem, diz que Deus nem existe. Não, Deus nem existe. Nós somos fruto de um acaso aí, de uma explosão da evolução que surgiu no mundo, mas Deus não existe. Mas enquanto todas essas seitas, né, todos esses pensamentos filosóficos existem, nós temos a nossa bandeira chamada cristianismo, que levanta o baluarte da verdade e diz assim: não, foi Deus quem criou todas as coisas, e não somente criou, mas sustenta e se relaciona com a sua criação. Aleluia. Alguns irmãos entenderam. Glória a Deus para quem entendeu nessa noite. Enquanto todas as pessoas, irmãos, dessas seitas aqui, dessas linhas de pensamento, não acreditam em Deus, nós temos a certeza que Ele nos recompensa como filhos, porque Ele existe. Agora, entenda, nós lemos aqui agora há pouco a Hebreus 1:3, e lá o escritor aos Hebreus vai dizer assim, que Deus, ele é o sustentador de todas as coisas. Eu queria te chamar a atenção para essa palavra, sustentando. O que é isso, irmãos? Sustentar significa sempre levar a sua criação ao objeto ou objetivo desejado. As coisas não estão só sobre o domínio, ou seja, Deus controlando, mas Ele está sustentando, zelando pela existência. E sabe, como que a gente pode falar isso aqui, igual eu estou dizendo, e falar assim: mas pastor, se Deus sustenta todas as coisas, por que é então que Deus permitiu todas aquelas coisas, pastor Luiz, sobrevirem sobre José? Por que é que Deus permitiu tudo aquilo sobrevir sobre a vida dele? Irmãos, tudo que Deus faz é para um propósito maior. Às vezes em nós mesmos, às vezes para nos amadurecer, para fazer a gente crescer, para nos levar num grau de maior maturidade na presença de Deus, né? De ter resistência, porque vai vir vento mais forte lá na frente, e a gente já passou por uns ventos aqui atrás, então a gente já está firme. Pode vir o vento que for, agora eu estou afirmado, né? Não me abalo mais por qualquer coisa, não. Às vezes por um propósito específico na nossa vida, ou por um propósito ainda maior, para ser bênção na vida de outras pessoas, para transbordar na vida de outras pessoas. E foi justamente isso que aconteceu na vida de José, a ponto de lá no final, quando ele tem um encontro lá com seus irmãos, os irmãos deles arrependidos lá, né, irmão João? Meu Deus, ô José, perdoa a gente por a gente ter feito todo esse mal com você. Desculpa aqui, né, nós estamos arrependidos. Choraram ali naquele momento de reconciliação. E José, com certeza, com lágrimas nos olhos, falou assim: meus irmãos, não fiquem culpados não. Não fiquem se ressentidos não. Porque Deus tornou todo o mal que vocês fizeram para mim em bem. É
É isso que Deus faz, irmãos. Tudo que muitas vezes a gente acha que é um mal, meu Deus, que mal que está sobrevindo sobre mim, sobre o meu casamento, sobre qualquer assunto que seja. Deus, Ele quer, com um propósito maior que Ele já estabeleceu e escreveu, tornar esse mal em bem na sua vida, para o propósito maior da parte dEle. Aleluia, aleluia por isso, graças a Deus. José, irmãos, ele via a vida pelas lentes, preste atenção nisso. José via a vida pelas lentes da providência de Deus. E eu queria te convidar nessa noite, nesse momento aqui, a mudar a lente que você está vendo na vida, a mudar a lente que você está vendo na ação de Deus em você, a acreditar que tudo, porque assim a palavra me diz, coopera para o bem daquele que ama a Deus. Se você ama a Deus, não esquenta, vai cooperar. Pastor, mas é até difícil, como que isso vai cooperar para o meu bem? Vai cooperar, irmãos, é a palavra de Deus, é a verdade que disse isso, não sou eu. Graças a Deus por isso. Irmãos, Deus, Ele quer nos convidar a olhar para essa lente, com essa lente para a nossa vida. E se possível, no seu óculos que você está vendo na vida, você coloca um papel escrito assim, mas Deus. Sempre que vir, olha, preste atenção nisso em nome de Jesus. Sempre que vir um momento de desconforto na sua vida, de desprazer na sua vida, mas Deus cuida de mim, mas Deus ainda é soberano. Olha, o câncer voltou, parece que já tinha se libertado, mas Deus ainda é a cura. Está faltando as coisas aqui em casa, começou a faltar, mas Deus ainda é a provisão, é o Deus provedor, Jeová Jireh. Eu estou me sentindo sozinho, mas Deus ainda é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Irmão, acho que você não entendeu o que eu estou falando aqui. Irmão, você não deve ter entendido, porque senão seu glória teria sido muito melhor do que foi. É o Deus Emanuel que ainda está conosco, irmãos. Tem muitas pessoas que estão achando que estão caminhando sozinhos, sem rumo na sua vida, mas o próprio Deus, na maior declaração do universo, Ele diz: eu sou o Deus Emanuel, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, glória a Deus. Ema segara surianda lá basuricanda. Aleluia! Deus está falando conosco aqui nessa noite, irmãos. Eu era perturbado pela ansiedade, mas Deus transformou a minha preocupação em calma. Comece a usar o mais Deus nos seus problemas. Está vindo um problema, um perigo iminente, mas Deus ainda é e está no controle. Graças a Deus por isso. Irmãos, tudo está dentro do plano de Deus. E continuando aqui nas nossas letras, depois do C nós temos o A, né, da calma, que eu coloquei, né? A Deus peça ajuda. E dentro deste tema de pedir ajuda a Deus, é justamente isso que Ele quer ministrar através dessa palavra, que é de ter uma calma contagiante. E assim como eu tenho feito nesse estudo, né, aqui com os irmãos, tem um relato que é muito marcante, que aconteceu na década de 60, aproximadamente ali no ano de 1962, aproximadamente não, em 1962, no território, nas águas ali, né, da América Central e da América do Norte. Nesta feita deste ano de 1962, havia submarinos russos ali. Fato verídico, tá, irmãos? Verídico, você pode pesquisar que você vai ver. E dentro daquelas sondagens que aqueles submarinos russos estavam fazendo, eles estavam margeando ali, né, a costa litorânea da Flórida. Para quem não conhece, a Flórida está no sul dos Estados Unidos. E depois de alguns dias ali, eles recebem um comando da central deles lá, dizendo para eles irem, Pastor Luiz, em direção a Havana, né? Quem sabe onde está Havana? Cuba, né? Na Cuba, lá na América Central. E para quem não sabe, a Rússia é um país muito gelado, na verdade. Na verdade, isso, tá? Fato verídico, e eu vi com os meus olhos. Não na Rússia, mas nos Estados Unidos, por russos. Russo fede, irmão. Fala a verdade pra você. Russo fede, eles não banham, né? Eles ficam assim tranquilamente 4 dias sem banhar, tranquilo.
né? Por isso que os perfumes deles lá também são muito cheirosos. Mas vira aquela caatinga de aracubaca de homem, irmão, com perfume. Pensa a delícia que é aquela fragrância. Meu Deus do céu. E por ser um país muito frio, tudo que eles desenvolvem é em relação ao frio. Não diferente com os submarinos que foram desenvolvidos ali, que estavam naquela patrulha. E aí, quando eles estavam indo ali em direção, saindo ali das regiões da Flórida, nos Estados Unidos, indo para Cuba, os submarinos foram projetados para águas congelantes, polares. E eles estavam indo em direção a águas tropicais. E forante isso ainda, quando eles estavam indo para estabelecer uma base lá em Havana, eles tiveram que ir pela superfície, né? Saíram do fundo do mar, porque é um submarino, foram pela superfície. E quando eles estavam a caminho, eles enfrentaram um furacão Daisy daquela época lá. E naqueles dias, aquele furacão devastou muitas regiões, e ondas ali se levantaram, olha o tamanho das ondas, 150 metros de altura as ondas. E o submarino deles ficaram todo destroçado ali, né, vamos dizer assim. O sistema operacional ficou comprometido. E não obstante isso também, por sempre estar indo a águas mais quentes, e o submarino ser projetado para água gelada, a temperatura foi elevando tanto que chegou aos 50 graus dentro do submarino. Aí você tem o enjoo do balanço do mar, né? A claustrofobia, porque o submarino é tudo fechado. Claustrofobia, quem sabe o que é claustrofobia? Uma palavra nova aí. Claustrofobia, irmãos, é uma sensação deixa eu explicar. Vou explicar pelo exemplo que vai ficar melhor. Você está num navio, é tudo fechado, você não tem acesso para fora, você não consegue ver o mar, você não tem acesso ao vento, tudo fechado. Aí você passa a ser claustrofóbico, né? Uma sensação de agonia ali, você não consegue respirar direito. Tem gente que não consegue, né? Até não sei se está aqui o Mohamar, amanhã eles já fizeram cruzeiro, né? Quando você vai pegar a cabine com vista para o mar, ela é mais cara do que aquelas cabines que não tem vista nenhuma. Principalmente por essa questão da claustrofobia. E aí aqueles pessoal, por conta de todos esses incidentes que foi vindo sobre aquele submarino ali, eles ficaram estressados, né? Óbvio, né? As emoções, 3 semanas presos num lugar só, pensa. E só tinha homem ali dentro daquele negócio. Os maridos sem as esposas, nossa, misericórdia. O marido sem as esposas, aquela bagunça toda ali. 3 semanas na prova, irmãos Zé Luiz, pensa, misericórdia. Irmãos, e eles naquele nível de estresse, logo a base liga de novo para eles e fala: não, olha gente, é para vocês voltarem lá para a costa da Flórida. E quando eles chegam lá, ou estão indo a caminho novamente para o lugar que eles saíram, navios americanos começam a seguir eles ali. E não só começa a seguir eles por cima, como lança bombas, né? Bombas de profundidade. E aí quando o radar daquele submarino capta todas essas informações, tanto do navio que estava em cima, quanto das bombas que tinham sido lançadas, o comandante, enfurecido por causa dessas pressões que estavam do lado de fora, ele chega ali, fato verídico, irmão, chega, bate a mão na mesa ali e fala: não, nós vamos apertar aqui, nós vamos lançar esse míssil aqui agora nesse navio, nós vamos morrer, mas eles vão morrer junto com a gente vai honrar. O russo tem muito disso, né? A gente vai honrar a nossa bandeira, a gente vai honrar a nossa marinha, né? Nós somos homens e não vai ficar desse jeito não. E aí teve alguém ali que tinha uma calma contagiante, que é esse tópico que a gente está falando aqui agora. Calma contagiante. Um oficial chamado Arkhipov. Olha que nome bonito. Você põe no menino se você for ter ou indicar para alguém. Arkhipov. Esse oficial, Arkhipov, irmãos, ele levantou, chegou no capitão dele, conversou com o capitão dele muito calmamente. Ele falou assim: capitão, eu gostaria que o senhor reavaliasse, né, essa decisão do senhor. Porque por algumas questões eu penso que se o senhor subir, a gente conversar, acho que a gente pode se entender com o exército aqui, com a marinha aqui dos Estados Unidos. Talvez não é isso que a gente está pensando que eles estão fazendo. E realmente o que aconteceu, irmãos, quase uma terceira guerra estava quase iminente ali, né? Rússia e Estados Unidos, 2 países poderosos nesse sentido. A terceira guerra podia ter explodido ali, se não fosse essa calma desse oficial Arkhipov, que permaneceu escondido por muito tempo. Depois, no fim da vida dele, inclusive, ele recebeu uma medalha, né, uma medalha de honra, tanto dos Estados Unidos da América, quanto da Rússia. Já na sua velhice ele foi reconhecido por conta desse fato. E realmente depois que eles sobem ali para a superfície, eles conversam, o navio da marinha americana acompanha o submarino deles, nada demais acontece, eles voltam para casa, enfim. Mas se aquele oficial que estava tomado por aquela raiva, por aquela pressão, por aquela conturbação ali que estava vivendo, tivesse sido impulsionado pelo seu sentimento de estresse ali,
ele não teria somente prejudicado a ele, mas tantas outras pessoas, né? Não somente que estavam ali naquele momento, mas nos outros países também, que são esses que a gente citou aqui. Irmãos, e o porquê dessa história? Pastor, qual que é a moral disso aí? Eu sei que nem eu nem você, a gente vai passar 3 semanas num submarino. Obviamente, nós não vamos lidar com essa pressão. Graças a Deus por isso, né? Mas, provavelmente você pode passar um semestre cheio, com a sua agenda cheia, com decisões difíceis a ser tomadas, no seu casamento, na sua empresa, com seus funcionários, né? Você pode passar um semestre com decisões difíceis a ser tomadas no seu trabalho, né? E assim por diante, na nossa vida. Noites talvez em claro, ao lado de uma criança acamada, de um pai idoso, de uma mãe idosa. Talvez você venha passar por isso, e na verdade, todos nós estamos suscetíveis a isso aqui. Talvez é uma traição de alguém próximo que você vai ter que lidar nos próximos dias, a um amigo, talvez até um familiar. Puxa, me traiu, né? Negou a aliança que eu tinha com ele. Talvez isso possa acontecer. E em vários momentos da nossa vida, a gente é tentado da mesma maneira que foi esse capitão aqui da Marinha Russa, a apertar o botão vermelho, né? Ah, quer saber? Tem nada a perder mesmo. E se eu perder, o outro vai perder também junto comigo. Eu vou, mas eu arrasto para baixo comigo, né? A gente é tentado a apertar esse botão vermelho e explodir tudo, né? E às vezes não é ogiva nuclear como esse submarino lançaria, mas talvez, irmãos, são palavras de ódio, palavras de maldade, palavras de acusação, palavras dolorosas, que quem está te escutando está sendo ferido pelas suas palavras. Quantas vezes eu já aconselhei casal, às vezes até pai com filhos, né? Que falou tanta coisa, e aí aquela pessoa, aquele casal, ou seja mulher, seja um homem, pastor, mas eu ouvi tanta coisa que se eu souber o que eu ouvi, eu estou todo machucado por dentro pelo que eu ouvi, ou pelo que eu vivi. Se souber o que eu vivi, eu estou machucado, arrasado por dentro. E talvez, irmão, você seja tentado a apertar esse botão vermelho. Mas escute, é justamente isso que a ansiedade descontrolada faz. A qualquer momento você está capaz aí de liberar um míssil, uma ogiva nuclear, que onde passa leva morte, que está destruição por onde passa. Talvez quantas pessoas, e eu queria te convidar, porque a gente falou aqui da figura do que foi agredido, né? Mas quantos agressores talvez nós tenhamos aqui nessa noite? E talvez até quem está me ouvindo através dessa palavra, né, que está sendo ministrada lá no YouTube. Talvez você tenha sido o agressor, né? Quantas vezes você já agrediu com as suas palavras? Com estresse descontrolado, né? Outro dia para trás eu vi uma postagem engraçada, inclusive. Ela tem um cunho de verdade, né? Ela é engraçada. E a postagem dizia assim: olha, eu lá na minha casa me perguntaram se eu tinha controle remoto. Eu até tenho controle remoto, só que ele está sem pilha, né? Eu até tenho controle, mas ele está sem pilha, está desligado. Mas não é assim, irmãos. Nós somos tentados a ceder a essa pressão que vem. Só que quantos desastres, preste atenção, quantos desastres você poderia ter evitado se você tivesse guardado a sua língua, se você tivesse guardado o seu coração, respirado. Deixa eu pensar aqui 10 segundos, é essa a decisão certa a tomar, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que em Gálatas, Paulo, capítulo 5, a partir ali do verso 22, sobre o fruto do Espírito. E uma das qualidades do fruto do Espírito é o domínio. Qual? Domínio próprio. Quem já recebeu o Espírito Santo, recebeu o fruto do Espírito e tem domínio sobre as suas emoções, tem domínio sobre o seu estresse, tem domínio sobre a sua maldade, que todos nós aqui somos maus, irmãos, uns mais, outros menos, mas todos somos. Mas quem recebeu o Espírito Santo tem controle sobre isso. Está te faltando controle? Eu quero ministrar controle da parte de Deus sobre você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como boca da parte de Deus aqui, você vai ter domínio sobre as suas emoções. Você vai ter domínio sobre a sua raiva, sobre o seu estresse, né? A gente acabou de ler aqui no começo da mensagem, eu já estou caminhando para a conclusão do dia de hoje. Paulo vai dizer assim: seja a vossa amabilidade, versículo de número 5. Seja a vossa amabilidade conhecida por todos.
todos. Irmãos, uma pessoa amável, ela transmite paz por onde passa. E é interessante, irmãos, que a carta de Filipenses, ela não foi escrita dividida em capítulos ou versículos. Isso passou a existir desde o século 13, do século 15, ou seja, 1200, 1400 é alguma coisa, né? Estudiosos ali, eu creio nisso, que por direção da parte do Espírito Santo, levou a dividir a carta em capítulos para ficar mais fácil da compreensão. Só que Paulo escreveu uma carta. Você não divide a carta em capítulos, em versículos, a gente não faz isso. A gente escreve um texto e direciona alguém. E quando a gente lê esses versículos, a gente entende realmente essa questão. Paulo vai dizer assim: seja a vossa amabilidade conhecida por todos, perto está o Senhor. Aí o versículo seguinte, que é o versículo 6, mas que na verdade não tem divisão: não andeis ansiosos, porque perto está o Senhor. Agora, chamando a atenção, e para a gente concluir aqui nessa parte, Paulo diz sobre amabilidade. Essa palavra, como todo o Novo Testamento, ela vem do grego epieikes. Preste atenção nisso. Amabilidade, ela descreve um temperamento maduro, um temperamento sadio, um temperamento ponderado, um temperamento que já foi transformado pelo Espírito Santo. Sabe, a sua família nota a sua amabilidade, os seus amigos notam a sua amabilidade, os seus colegas de serviço notam a sua amabilidade, ou seja, todas as pessoas notam. E é essa a advertência de Paulo: seja conhecida por todos a sua ponderação. E por que isso? Porque nós temos uma calma contagiante. Nós temos uma calma que contagia as pessoas. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer proporcionar para você. Sabe, você chega num lugar onde as pessoas estão conversando ali, sem perspectiva de melhora, onde quer que seja, quando você chega com as suas palavras, as pessoas conseguem receber calma do Espírito Santo de Deus. Uma calma contagiante. A gente, irmãos, às vezes alguém pergunta: pastor, como desenvolver então essa amabilidade? A receita está no próprio versículo: perto está o Senhor. Isso significa que nós não estamos sozinhos. A gente acabou de dizer isso, né? Deus é o Deus Emanuel. Isaac, quando ele estava lá nas suas terras, depois que seu pai falece, ele passa a cuidar da sua própria vida ali com a sua família. Isaac, ele foi expulso pelos filisteus. E aí a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 26 vai dizer assim: Isaac, não temas, porque eu, o Senhor, estou com você. Josué, quando morreu o líder dele ali, Moisés, Josué se sentiu talvez sem um ajudador, sem o pai dele ali espiritual, sem um grande líder que libertou, que foi usado por Deus. E aí Deus vira para Josué e fala assim: Josué, não temas, porque eu estou com você e estarei com você por onde quer que você passar. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Oh, irmãos, Ele é o nosso Deus que está sempre perto. Aleluia. Semana que vem a gente termina essa parte aqui. Mas o Espírito Santo quer fazer desenvolver em nós uma calma contagiante. Não pense você, irmãos, que está olhando aqui para mim, e Deus tem dado essa graça de ministrar o seu coração nessa noite, que o pastor Breno é o homem mais calmo dessa terra. Não é. Na verdade, eu sou sanguíneo. Meu temperamento é sanguíneo. Então eu luto diariamente para não explodir comigo mesmo, para não explodir com a minha esposa. Mas acontece muitas vezes que eu deslizo, porque eu sou um ser humano, assim como você, né? Compostos por erro. Mas sabe, irmãos, o mesmo Espírito Santo que tem me capacitado, que tem me ajudado, é o Espírito Santo que controla a sua vida. É o Espírito Santo que produz calma no seu coração. É o Espírito Santo que quer transformar as suas atitudes, para que não só você usufrua de uma vida melhor, você mesmo, com você e Deus, mas as pessoas que têm te cercado possam também usufruir dessa calma, desse domínio próprio, dessa dádiva da parte de Deus. Por isso, por estar perto o Senhor, não andeis ansiosos, porque Ele está com você em todo momento. Você pode ficar de pé? Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, eu sei que nós somos tentados a observar essa palavra e pensar o contrário, como eu mesmo afirmei em algumas das palavras já ditas aqui nessa noite.
Mas quando a gente entende, irmãos, quando a gente realmente entende isso que o apóstolo Paulo está dizendo sobre que o Senhor está perto, a gente passa a confiar mais em Deus. A gente passa a entender, irmãos, sabe, que não é pelo meu muito esforçar, não é pelo meu muito tentar. Nossa, eu tenho tentado tanto, pastor. Nossa, eu tenho tentado tanto. Outro dia para trás, eu vi uma história interessante, pastor Luiz. E para a gente orar aqui e eu abençoar sua vida, eu queria te relatar essa história. Havia um certo jovem, e eles tinham uma casa nos Estados Unidos, americanos, essa história. E esse jovem estava recolhendo gravetos ali, toras de madeira para aquecer a lareira lá da casa deles, né? E quando ele estava recolhendo, as madeiras que ele preferia recolher eram aquelas que estavam resinadas, né? Que tinham resina nela, porque era mais fácil de queimar no fogo e o fogo acender mais rápido e durar mais tempo. E aí aquele jovem rapaz achou um galho, um tronco resinado ali, está tentando tirar, e o galho, o tronco muito profundo com as suas raízes, e aquela dificuldade de tirar aquele galho, até que o pai da criança chegou, o pai daquele jovem chegou. E aí, meu filho, o que você está fazendo? Eu estou tirando aqui, pai, mas eu já fiz tudo aqui, eu já fiz toda a minha força. Não, mas vai, pode ir que você vai conseguir ir. E ele continuou, mas pai, eu já fiz tudo que eu podia. Não, você pode fazer mais força. Ele estressou, pai, não tem como eu fazer mais força que isso aqui não, hein? Não existe. Só se eu tomar um espinafre aqui e virar o Popeye da vida aqui para ter uma força sobrenatural de um Hulk, para mim tirar esse tronco, porque eu não estou tendo força. Ele falou, não, enquanto você estiver tentando aí, significa que você está com força. A partir do momento que você virar para mim, que sou seu pai, falar assim, pai, agora é com o senhor, aí eu vou entrar e vou tirar esse tronco aí do lugar. Muitas vezes na nossa vida Deus só está esperando isso, irmãos. Reconhecermos que nós não somos capazes, que nós não somos suficientes, mas que a graça dele que opera em nós é capaz de arrancar qualquer toco da nossa vida e produzir calma no nosso coração. Você pode curvar sua cabeça? Pai, Espírito Santo de Deus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante da sua presença, Deus, e eu quero neste momento interceder por cada um dos teus filhos que aqui está. Deus, eu sei que muitas vezes não são coisas que eu gostaria de ouvir, que nós gostaríamos de ouvir, mas eu sei que o Senhor tem falado justamente aquilo que nós precisamos de ouvir. Eu sei, meu Deus, que aonde o seu Espírito Santo está, não há confusão, antes há discernimento, antes há clareza, antes, meu Deus, as suas coisas são reveladas, e nós entendemos o propósito e a vontade do Senhor para a nossa vida. Deus, que tudo isso que o Senhor ministrou aos nossos corações, possam permanecer, oh meu Deus, como uma gravura e uma pedra em nossos corações, para que nós não possamos nos apartar da sua verdade e viver tudo aquilo que o Senhor já tem estabelecido sobre nós. Sustente-nos, ó Deus, em nossa fraqueza, porque nós não somos capazes. Ajude-nos, ó Deus, em nossos pecados, em nossas fragilidades, porque nós somos, ó Deus, maus e somos dependentes da sua graça. Renove, meu Deus, o seu Espírito sobre cada coração que aqui está. Deus, eu sei que se olharmos neste momento para a humanidade, para o mundo, nós não temos motivos aos nossos olhos de ter essa calma que falamos aqui nessa noite. Mas eu sei, ó Deus, que o teu Espírito Santo, que não só está perto, mas que habita dentro de nós, que somos o templo e a morada do seu Espírito Santo, ele há de produzir em nós essa calma, ele há de produzir em nós essa certeza, ele há de trazer em nós, ó Deus, a clareza que precisamos para confiar e descansar nos braços do Senhor. Continue, ó Deus, a abençoar cada vida, cada família, para a glória do seu nome. Se você concorda, diga amém. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus.